Ah, eu fico feliz demais. A gente meio que já se conhece, né? Tô vendo que a Thalita já tá aqui também na nossa live, ela já comentou aqui. Olha aí. Mas acho que essa é uma das. Acho que essa é a minha primeira live oficial, olha só. Você é meu primeiro convidado. Geralmente quem cuidava disso era o Roberto, né? E agora Aham. estamos com, aliás, muitas novidades legais no time, vagas novas sendo abertas e o time está crescendo, isso é empolgante, Ah, né? eu estou acompanhando lá no grupo de mentores, né? Eu vejo lá, cara, os summer jobs que chegaram agora, as vagas novas, né? Poxa, muito legal ver o crescimento da Bluefields. E é isso aí, a gente está aqui para fazer o reino expandir, então é natural o crescimento e tem graça, Deus nos abençoe, impulsiona, é isso aí. É isso aí, então. Bom, vou me apresentar aqui rapidinho para quem ainda não me conhece, né? Então, eu sou Vitória Hirata, eu trabalho aqui na Bluefield já faz um tempo, né? Comecei como estagiária, apesar dessa cara de novinha, né? Mas eu já tenho aí um bom tempinho de Bluefields, tenho aprendido muita coisa, né? Sobre empreendedorismo, sobre propósito, né? Ajudei também a fazer o Kingdom Business Online, que é o nosso curso e outras coisas também. Então, eu que cuido das redes sociais, se você mandar um alô lá, sou eu que vou estar lá, fazendo stories, fazendo tudo isso. Então, essa sou eu. Bom, tenho realmente muita honra, muita alegria de ter o André aqui com a gente, né? Bem-vindo, André. E- Bem-vindo, né? A gente já se falou bem-vindo, mas bem-vindo de novo oficialmente. Para Obrigado. quem, para quem não conhece tão bem o André, né? Ele é o fundador do Empreenda Cash, quer dizer, do Empreendendo no Reino. Olha só, meu Deus, falando da concorrência, do Empreendendo Não, não, no pode, Reino. pode ouvir o EmpreendaCast, que eu também ouço os caras e é muito bom. O ecossistema é assim, né? É isso aí. Fundador do Empreendendo no Reino. Também tem uma vasta experiência aí com inovação, né? Como diretor na área de vendas e numa startup, né? Que é a Engage. Mas mais do que eu falar sobre você, acho que esse é o momento de você contar um pouquinho mais da sua história, da sua jornada, como é que você conheceu, como é que você começou essa jornada com empreendedorismo, né? Se esse era um desejo no seu coração e como é que você conheceu o Kingdom Business. Legal. Vi, obrigado pelas palavras, uma honra estar aqui. E como você falou, né, eu sou um dos fundadores do Empreendendo no Reino. Nós temos um podcast que terça-feira vai completar o 50º episódio, falando com homens e mulheres de Deus que são relevantes nos negócios. Se você quer ouvir trajetórias incríveis, você precisa ouvir o Empreendendo no Reino, que com certeza você vai sair de lá muito inspirado. Como é a minha trajetória com o empreendedorismo, né? Eu nasci, né? Vou começar na brincadeira, não vou contar todos os anos da minha vida no detalhe, né? Mas eu nasci numa família que eu não tinha nenhuma referência de empreendedor. Sabe aquela história? Todo mundo, toda a família tem o tio rico. Na minha não tinha. Então, assim, meu pai sempre foi chão de fábrica, né? Ele sempre trabalhador tipo de indústria e sempre do chão de fábrica, nunca teve nenhum cargo de gestão sequer. Minha mãe sempre dona de casa e eu da periferia dos Cafundó de Guarulhos. Cresci na igreja e eu lembro que com 15 anos assim eu já me interessava muito pelo mercado de trabalho, vida executiva, e eu não sei te explicar de onde veio. Quer dizer, hoje eu sei, veio do Senhor, mas antes eu falaria, sei lá, porque eu comprava, na época tinha a revista Você S.A., né? Eu nem sei, deve existir hoje ainda a revista Você S.A., mas eu tinha uns 15 anos e eu comprava e eu achava, cara, incrível entender sobre esse negócio de vida executiva tal. E eu, no meu primeiro estágio, eu ficava, admirava o proprietário da empresa que eu trabalhava lá, um cara incrível, inteligentíssimo. Só que aí, desde a adolescência, eu percebia no meu coração um chamado de Deus, de fato, para servir ele através do púlpito, né, do ministério de púlpito, então, do contexto eclesiástico. Eu sabia que eu ia ser alguma coisa ou um líder de música, ou um líder, um missionário, ou um pastor. Eu sabia no meu coração que eu tinha essa vocação, mas
no meu coração tinha alguma coisa me chamando para os negócios. Assim, eu não sabia que era possível fazer as duas coisas e que das duas formas eu estaria servindo ao Senhor. E fui trabalhando, né, desenvolvendo minha vida, crescendo, sempre na área de vendas, né, atuei em diversas frentes na área de vendas, mais especificamente em 2012, o bichinho do empreendedorismo me picou, e aí eu comecei a minha primeira startup, deu super errado, era uma ideia muito boa, mas problema de gestão e de execução, né? Esses dias, inclusive, mandaram uma pergunta nas caixinhas de pergunta lá do Empreendendo no Reino, né? Cara, como que eu faço para ter uma ideia milionária? Meu, não existe ideia milionária. Ideias milionárias não existem. O que existe é uma execução, uma boa execução, porque se a gente parar para pensar nas maiores startups do mundo, ou as maiores empresas do mundo, né, que não são mais startups, elas não foram as primeiras do seu segmento. O Google não foi o primeiro a fazer um buscador, o Facebook não foi a primeira rede social com a pegada que eles têm. Mas o que eles tiveram? Uma boa execução, conseguiram ler o mercado e executar com maestria uma ideia até que simples, né? Mas, enfim, aí em 2012 não conseguia, tentei, me apaixonei por esse negócio de empreendedorismo, tentando, na época eu não falava nenhuma vírgula em inglês e tentando entender, falar uma vírgula é bom, né? Como que se fala uma vírgula em inglês? Mas, beleza. Tentando entender. Eu ficava vendo os blogs lá da galera do Vale do Silício. Eu acho que na época a RD Station já tinha, o Eric da RD já tinha um blog no Brasil falando sobre empreendedorismo. Eu era fascinado por aquele negócio e fui aprendendo, lendo e tal. Em paralelo a isso, eu trabalhava no modelo de vendas muito mais field sales, né? Então, como minha startup não deu certo, voltei para o mercado e estava lá trabalhando, desenvolvendo minha carreira. Lembro que em alguma oportunidade, acho que em 2014, eu trabalhei com vendas em uma startup que era bastante relevante na época, que era a Quecanto, que era uma startup bem relevante aqui de um buscador de lugares, assim, né? De estabelecimentos. E eu achei incrível a cultura dos caras, a forma dos caras pensar, como os caras eram produtivos, proativos. O CEO, que na época era o Fernando, né? Acho que Fernando, enfim, não sei, eu ia falar Nakamura, mas daí eu acho que eu estou confundindo com o sobrenome do Denis, então eu acho que não é, não. Mas, acontece. Denis, se você for parente do Fernando da Que Canto, nos avisa depois, tá? Pode ser, né? Vai saber. Mas eu achei incrível, porque o cara que era o CEO, ele tinha um cargo, antes de vir empreender no Brasil, ele tinha um cargo altíssimo em Wall Street, estudou nas melhores escolas do mundo, e agora ele era o cara que estava lá fazendo coisa básica, escrevendo manual de venda, sentado do nosso lado, indo para a rua, e eu falei, caramba, eu sou fã dessa cultura. E assim foi se desenvolvendo, né? Minha vida profissional, eu apaixonado pelo empreendedorismo, mas sendo um intraempreendedor, né? Trabalhando dentro do negócio de outros. Isso daqui eu acho que vale fazer assim. Já abri um monte de aspas aqui e voltei, mas desculpa aí. Você não precisa ter um CNPJ para ser um empreendedor, ok? Você pode ser um intraempreendedor e está tudo bem quanto a isso. Mas é importante só deixar isso claro, porque um intraempreendedor é tão importante quanto um empreendedor. Todo empreendedor precisa de uma equipe excelente do seu lado para conseguir performar bem. Beleza. E aí foi desenvolvendo minha vida e, de fato, minha vida ministerial, minha vida dentro da igreja começou a deslanchar, eu comecei a avançar, oportunidades para ministrar a palavra, para, enfim, estudando, crescendo e me desenvolvendo com Deus. E eu lembro que chegou um momento onde as duas áreas da minha vida demandavam muito. Igreja, projetos para a igreja, ministério chamado e trabalho. E eu com o sonho de montar meu negócio, de empreender e tudo mais. E o Senhor começou a anunciar no meu coração que, de fato, existe um caminho para você servir a Deus através dos seus negócios. Eu lembro que, não vou lembrar o ano, mas eu tive acesso a um livro de um cara argentino
é radicado nos Estados Unidos, chamado Ed Silvoso. Ele tem alguns livros, inclusive tem Ótimos livros, adoro. ele é muito bom, né? Tem um que saiu pela editora dos caras lá do Dunamis, eu não lembro o nome Eclesia. deles. Isso, exato. Eclesia é o nome do livro. A gente entrevistou o Denis lá no Empreendendo no Reino, o Denis do Dunamis. Ele, cara, eu achei ótima a capa desse livro. Eu falei, porque ele que fez, né? Esperto, né? Mas eu li, não o Eclesia, mas o Ungido para os Negócios. Meu Deus do céu, aquilo explodiu minha cabeça. E eu falei, eu lendo aquele livro, eu descobri, eu nasci para fazer esse negócio. É para isso aqui que eu nasci. E aquele livro me deixou maluco mesmo. Eu falei, cara, eu tenho que começar algo, eu tenho que contar para as outras pessoas que dá para servir a Deus através dos negócios. E eu lembro que pouco tempo depois eu tive acesso, tive contato com algumas pessoas que estavam querendo fazer movimentos parecidos com isso. Olha que curioso, eu lembro do dia que o Senhor falou comigo sobre esse projeto, sobre o Empreendendo no Reino, né? Aí eu já tinha acabado de ler o Ungido para os Negócios, mas eu lembro que um dia eu estava orando no meu escritório da minha casa, era um sábado como este, só que era no meu outro apartamento, né? Mas eu estava no escritório orando, minha esposa estava na sala. E a ideia do empreendendo, a ideia de falar de empreendedorismo para cristãos, de impulsionar a galera a servir a Deus através do empreendedorismo, veio no meu coração assim, pronta. E eu falei, mano do céu. Aí eu abri meu celular e comecei a pesquisar e eu encontrei uns fundos de investimento de uma galera lá do Vale do Silício que investem em Kingdom Business. Eu lembro que eu acho que encontrei a Telos. Cara, eu falei, nossa, existe isso. E fiquei empolgado. E eu lembro de eu saindo do quarto falando para minha esposa, meu, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí a gente vai fazer assim. E ela, cara, o que aconteceu com você, né? Por que tanta empolgação? Mas, de fato, foi ali que surgiu o conceito e a ideia do Empreendendo no Reino. Basicamente, eu entendo que era Deus falando comigo mesmo, né? Eu sei que alguns irmãos se incomodam um pouco com esse tipo de afirmação. Então, se você quiser achar que foi uma epifania, que foi um insight, eu entendo que foi Deus falando comigo mesmo, tá? Foi uma percepção espiritual sobre 3 fases. A primeira fase, inspiração. Então, nós contaríamos a história e a jornada de homens e mulheres de Deus que são relevantes nos negócios, a fim de inspirar outras pessoas. A segunda fase seria educação. Nós ensinaríamos, inclusive esses dias a gente estava falando sobre isso, né, Vi, numa conversa que a gente teve, acho que semana passada, né, sobre a necessidade de educar, principalmente o nosso público cristão, sobre conceitos básicos de empreendedorismo, que às vezes, para quem já está atuando dentro de uma startup, para quem já está navegando nesse ecossistema de empreendedorismo é tranquilo, mas tem pessoas que, se você fala sobre inbound, sobre ideal customer profile, sobre MVP, sobre as pessoas elas não fazem ideia do que você está falando. Então tem conceitos que são básicos do empreendedorismo que as pessoas precisam aprender. Então a segunda fase seria educação e a terceira fase seria direção. O que é a direção? É entender a fase que cada organização está e direcioná-la para um caminho que vai ser proveitoso para ela. Por exemplo, um rapaz que chega para mim com uma ideia muito boa, mas essa ideia ainda está em early stage, né? Tá tipo, bem embrionária. Cara, talvez a melhor coisa que eu possa fazer para eles é apresentar a Bluefoods. Então, velho, vai lá, valida a sua ideia, faz, por exemplo, um Sparks, vai passo a passo para você entender se tem um negócio aqui e o melhor de tudo, você vai ter a curadoria de gente muito boa. Então, a terceira fase é justamente essa, direcionar pessoas ou para um fundo de investimento ou para uma aceleradora, sempre, obviamente, nosso negócio é Kingdom Business, né? Então, basicamente, essa é a ideia do Empreendendo no Reino, que nasceu lá naquele momento de oração. E hoje nós estamos fazendo isso. Somos um podcast, trazemos inspiração para as pessoas, educação, e agora a gente está começando a dar os primeiros passos na terceira fase, que é direção, e eu acho que a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso
aqui nessa live. Agora, só respondendo a segunda pergunta, como eu conheci o Kingdom Business? Eu apaixonado por esse projeto, por esse negócio, que eu não sabia o nome, né? Eu falava, empreender como crente, empreender no reino. Não sei, eu não tinha um nome, eu não conhecia o Kingdom Business. Eu conhecia, de fato, um pastor de uma igreja daqui do Brasil, né? Tem no Brasil todo, mas da Igreja Videira, que tem a sede lá em Goiânia. Um dos pastores de lá tem um projeto chamado Empreendedores do Reino. Ele tem um livro, já está na segunda ou terceira edição do livro, ele se tornou muito amigo meu, e ele mesmo não conhecia o conceito de Kingdom Business, e eu lembro que eu fui conversar com ele, pastor, eu estou com a ideia de fazer isso, fazer aquilo, e a gente vai fazer tal. Eu falei, cara, que bênção, avança tal. E aí eu lembro do dia que eu liguei para ele e falei, pastor, a gente quer colocar o nome do projeto de Empreendendo no Reino. Seu livro, seu projeto chama Empreendedores do Reino. A gente pode usar esse nome? Ele respondeu assim, André, é do reino. Eu falei, uau, essa é a ideia. Ele falou, cara, é do reino, usa, vai lá, avança com esse projeto. Então, assim nasceu o projeto. Depois, aí eu tive a oportunidade de palestrar em algumas igrejas, inclusive na Igreja Batista da Lagoinha, falando sobre isso, né? Sobre isso, sobre empreendedorismo e cristãos. E lá eu conheci uma pessoa que falava bastante sobre Kingdom Business, inclusive ela me apresentou o Paulo Maitá, ela me apresentou a Bluefields, e foi aí que eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouco mais sobre o que era Kingdom Business. Sensacional. Eu adoro ouvir histórias assim, porque é uma experiência muito pessoal que outras pessoas podem se identificar, sabe? Acho que é uma das coisas mais poderosas que a gente tem é essa coisa do storytelling, né? Que todo mundo está falando agora, tá na moda, mas faz realmente muito sentido, né? Eu acho que é muito especial a maneira como cada um de nós tem a nossa própria jornada, né? Até o fato que você falou, né? Eu não tinha aquele tio rico que empreendia. Eu acho isso é muito engraçado essa frase, mas é real. Às vezes a gente não tem uma referência, né? E mudar de vida ou mudar a nossa mentalidade, eu acho que é uma coisa muito poderosa, assim, sabe? Nossa, verdade. Falando um pouquinho mais sobre a parte de propósito de vida, eu acho que propósito de vida independe se você é cristão ou não, né? Qualquer pessoa pode se perguntar, nossa, por que eu nasci? Ou por que eu vim ao mundo? E às vezes, né, fica se perguntando, nossa, mas será que eu só aplico o Kingdom Business se eu sou cristão? Não precisa, né? A gente tem os nossos princípios, a gente realmente, né, vai abertamente dizer que são princípios cristãos, mas quem aplica da maneira como o melhor ver que vai realmente mudar a sociedade, vai trazer um ecossistema mais saudável de startups, né? E por aí vai. E eu queria perguntar para você, o que você acha que é a diferença entre uma startup ou uma empresa em que o CEO ou as pessoas que trabalham lá têm um propósito de vida versus uma empresa que as pessoas, tipo, estão perdidas ou tanto faz, sabe? E qual que é a Legal. diferença dessas duas, assim? Eu acho que a maior diferença é no dia que as ondas são contrárias, no dia que os ventos são contrários. Porque quando você faz o que faz por um propósito, nada te para, as circunstâncias não te param. Então, todo mundo que empreende, né, cristão ou não, e óbvio, gente, aqui a Vitória até colocou isso de uma maneira muito legal, e deixa eu reforçar isso, tá? Eu sou crente, eu sou cristão evangélico, então não quero que você, de alguma forma, fique ofendido pela minha linguagem, mas hoje, como a entrevista é comigo, eu sou isso aqui, beleza? Dito isso, seja qual for a pessoa, quando você vive por um propósito que é maior do que um propósito que é maior do que você mesmo, você está disposto a fazer renúncias maiores, a aguentar mais coisa por um propósito que é maior. Deixa eu dar um exemplo. Meu pai, esses dias, meu pai acabou de se mudar daqui de São Paulo para Fortaleza, no Ceará. E aí ele veio almoçar aqui em casa, tal, né? Tipo, despedida, tal, tudo mais. E a gente estava almoçando e ele estava contando algumas histórias. E ele falou o seguinte, cara, não tem prazer maior. Quando eu era novo, meus filhos eram pequenos, ele falava, e a molecada queria, né, falando da gente, a molecada queria um videogame,
E, cara, eu não tinha como comprar um videogame. Mas, sabe, meus filhos queriam. E eu ia fazer o que fosse preciso, cara. Eu ia dar um jeito de crescer para conseguir conquistar aquele bem para os meus filhos. Entende que o propósito não precisa ser demasiadamente romantizado. Só é um propósito genuíno se eu vou mudar o mundo, erradicar a fome, curar o câncer e a AIDS. Não, cara. Talvez o seu propósito seja: eu vou dar um videogame melhor para os meus filhos, que era o que moveu meu pai a fazer o que ele fazia. Então, respondendo mais objetivamente a pergunta, o propósito, ele vai te ajudar nesse ponto. O propósito, ele vai te ajudar quando as circunstâncias forem adversas, quando você estiver cansado, quando você estiver querendo jogar tudo pro alto, é o propósito que vai te manter no lugar. Eu digo que o propósito, ele é uma âncora. A âncora, ela tem essa funcionalidade. Você solta ela lá e ela vai manter o navio no lugar. Não vai deixar você à deriva. Se você tem um propósito, cara, tem vento contrário, tem circunstância contrária, mas você decide ficar porque aquilo que você está fazendo é algo que vale a pena. E eu quero até abrir uma outra caixinha aqui, e eu gostaria de falar isso. Não romantize, tá? Você não precisa ter uma revelação divina, como foi no caso do Empreendendo, que eu julgo que foi, ou uma epifania, ou eu tive uma luz que eu vou agora mudar para o Zimbábue. Cara, pode ser que isso seja para você, mas você pode decidir qual é o propósito. Olha, o meu propósito é ter uma empresa escalável. Cara, é isso. E aí você vai perseguir o propósito, né? Eu estou colocando isso porque eu sei, Vitória, que tem muita gente que está patinando nessa questão do propósito, não sai do lugar porque elas estão esperando encontrar um propósito que elas mesmas poderiam já ter definido. Tem um autor que eu respeito muito e mais uma vez, né, meu background de igreja, né? E ele fala o seguinte, ele fala, olha, Deus fala tanto quando ele fala, assim como ele fala quando ele não fala. O que isso quer dizer? Quando o fato de Deus não reprovar uma ação, uma direção que você está tomando, já significa muita coisa. Agora, na maior parte das vezes, Deus vai esperar ou você dar o primeiro passo para que as coisas vão se desvendando na sua frente. Então, decida, olha, eu vou fazer isso para atingir tal objetivo e esse será meu propósito. E vai para cima, porque aí as coisas vão ficando mais claras ao longo da jornada. O que você não pode fazer é ficar fantasiando ou fazer uma alegoria de um propósito gigantesco e você não sair do lugar. Então, meu conselho é: simplifica, decida qual vai ser o seu propósito, decida qual vai ser o seu propósito e haja. E o propósito bem estruturado, bem alicerçado, bem claro na sua cabeça, diante dos seus olhos, vai te trazer essa percepção de que você está servindo ou você está fazendo algo por um projeto maior. Ele vai conseguir te colocar no trilho quando você quiser parar, ele vai te colocar em ação quando você quiser desistir. Então, é por isso, eu acho que essa é a importância do propósito. É você ter a motivação quando tudo parece ser contrário a você. Não sei se eu respondi ou se eu fui prolixo demais, mas é isso aí. Não, respondeu super. Eu adorei o que você falou sobre não romantizar o propósito. Eu acho que às vezes as pessoas esperam, e a razão às vezes delas não conseguirem, às vezes ir para frente, como você falou, né, elas estão patinando, é justamente porque elas querem que o propósito delas seja uma coisa muito nobre, muito grande, sendo que o propósito às vezes é uma coisa que só te dá brilho no olho e te dá vontade de levantar da cama, sabe? Pode ser uma coisa simples. O meu propósito pode ser ajudar a minha mãe a ter uma vida mais confortável. É um propósito, né? Às vezes as pessoas elas querem, nossa, não, mas eu tenho que salvar o planeta, né? E às vezes é por isso que elas estão patinando, porque não é primeiro empreender para depois encontrar o propósito. O propósito vem independente de empreender, né? Ele vem independente de você botar a mão na massa, de você colocar uma coisa diferente ali no mercado, né,
de business e tudo mais. Não, é uma questão pessoal, é uma coisa que às vezes está lá dentro de você a vida toda, você sempre se incomodou com aquilo, ou aquilo sempre foi um gás para você, uma gasolina para você continuar. E você só nunca parou para observar, né? Então, é uma coisa mais simples, eu acho, do que as pessoas fazem parecer, né? E eu acho legal porque, na minha visão, né, pelo menos, né, eu não tenho tanta experiência com empreendedorismo quanto você, né, mas na minha visão, o DNA de uma empresa, ela vai depender muito da cultura do CEO, né? É claro que isso pode mudar com o tempo, mas ele vai realmente ser definido por isso. Vida, né, tem tudo a ver com a empresa, né? Você está alinhado, se você tem realmente vontade de trabalhar, isso passa para outras pessoas e elas vão ter essa mesma mentalidade. Então, a cultura de empresa não é aquela coisa, nossa, vou passar por cima de todo mundo, vou pegar o lugar do meu chefe, sabe? Porque é um relacionamento muito mais saudável, desde aquele comecinho ali que você estava na sua garagem fazendo o seu MVP, sabe? Não, e é muito legal você falar isso. Esses dias eu estava numa mentoria com um empreendedor e ele falou uma coisa que eu achei assim brilhante. Ele falou, cara, você precisa ficar atento para essa questão da cultura, porque se você não decide a cultura da sua organização, outra pessoa vai decidir. E qual é o risco disso? O risco é que talvez essa outra pessoa não tenha os mesmos valores que você. Então, essa questão cultural é algo assim essencial. Uma dica que eu dou para todo mundo que está começando a empreender: estuda, pesquisa sobre cultura organizacional, cara. O pessoal costuma falar, né? A cultura organizacional come a estratégia no café da manhã todos os dias. E é exatamente isso. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, com uma cultura ruim, não vai acontecer. Você precisa ter uma cultura e ser intencional em criar essa cultura, né? E isso também, olha que legal, né? Como as coisas vão se linkando. Vai ficar muito mais fácil você definir qual é a cultura da sua organização, uma vez que você entendeu qual é o propósito da sua organização. E você, como founder dessa empresa, tem a obrigação, e eu disse exatamente isso, obrigação, de deixar isso claro para o seu time, deixar isso claro para as pessoas que te cercam. Eu acho legal também essa questão, né, que às vezes pode ser o contrário, às vezes a cultura da empresa é sensacional no papel, mas no dia a dia ali as coisas vão se revelando. Então, assim, alguém idealizou de uma maneira sensacional. Parabéns para quem idealizou, escreveu, lindo, maravilhoso, com firulas e tudo mais. Mas não vamos ver diferente, né? Então, tem até o caso aí do WeWork, há um tempo atrás, acho que já faz, sei lá, um ano e meio, não sei que foi esse caso, né? Que ele foi meio que pego, lavando dinheiro, né? Desviando dinheiro, várias coisas nesse sentido. E o WeWork é um espaço sensacional, né? Tem aí em diversos capitais, é um coworking referência, muito, né? Essa cultura de startup que a gente fala de relacionamento, isso é uma coisa menos formal. Você vai lá, pega uma cerveja, pega um café, tá tudo lá aberto, né? E tem toda essa cultura em teoria. Quando surgiu essas coisas do CEO, todo mundo ficou, peraí. Então, o WeWork não é assim tão legal, né? Então, isso também é uma questão delicada, né? Eu acho que tem tudo a ver com, que nem a gente falou, aquele comecinho lá no seu coração mesmo, de sentar, pensar, às vezes sentar com o cônjuge, às vezes sentar com a família e ter um papo sincero, assim, às vezes a pessoa vai até te ajudar a encontrar o seu propósito de vida. Olha, você sempre foi apaixonado, sei lá, desde criança ou desde sempre, sobre ajudar pessoas ou ajudar velhinhos, não sei, né? Pode ser uma coisa assim mais simples no seu dia a dia, né? Muito bom, muito bom. E até uma paixão, né? Pode ser só uma paixão. Sei lá, me apaixonou. Eu, por exemplo, nunca tive, eu amo vendas. Mas eu gosto, eu não sei porquê, eu gosto e desenvolvi minha vida inteira, minha carreira inteira. Por quê? Porque eu gosto. Não, mas como isso se conecta com a sua missão para a eternidade? Sei lá, velho, eu gosto de vender. E me dá dinheiro, e eu gosto, e me dediquei, estou estudando e estou indo bem, e isso pode ser o propósito. Eu gosto de formar times de vendas, beleza, e vou e faço isso, né? Pode ser tão simples quanto isso. Verdade. Eu acho que uma coisa interessante também que quem, né, tá aí nos assistindo e às vezes não sabe
com profundidade o Kingdom Business, eu gosto, né? A gente aqui na Bluefields gosta de colocar 4 pilares principais do Kingdom Business, tá? De uma maneira mais traduzida, como eu falei, você não precisa ser cristão para aplicar o Kingdom Business, é uma questão de você botar em prática esses 4 pilares, né? O primeiro é propósito, né? Propósito de vida. O segundo é integridade. O terceiro é amor e o quarto é justiça. E eu acho que isso resume de uma maneira muito boa, assim, as várias ramificações do Kingdom Business, porque não é uma ciência que tem toda uma questão de você tem que fazer isso de manhã, isso à tarde, ela não é assim super estruturada, porque é muito pessoal, né? Então, a gente falar sobre justiça, integridade, a gente vai trazer anticorrupção, né? Porque a gente sabe, né, que as grandes empresas são aí uma das maiores razões, né, de rolar esses escândalos de corrupção, né? Elas que financiam todo esse sistema, né? Então, a gente ajudando startups, a gente, na verdade, está trazendo essa cultura da integridade para que quando ela vire uma grande empresa, isso não ocorra, né? Ou às vezes até o jeitinho de vou sonegar aqui meu imposto, né? A gente sabe que é muito desafiador empreender no Brasil. Mas quando você empreende, faz com integridade, existe uma maneira de uma recompensa naquilo, sabe? Porque as coisas meio que realmente vão vir muito mais fluídas, você sabe que você está fazendo certinho, não tem ninguém que vai usar aquilo contra você, que você está fazendo certo, entendeu? É, e o amor, né? A gente sempre fala também sobre você ter um bom relacionamento com colaboradores, parceiros. É lindo quando a gente fala do papel também, né? Mas no dia a dia, às vezes tem, né? A gente sabe aquele relacionamento de chefe, funcionário, que não é saudável, ou às vezes com fornecedor, e às vezes perde o respeito, aquela coisa toda, né? Mas a gente falar do Kingdom Business na prática, né, no dia a dia, é isso, né? Você amar as pessoas e tratá-las dessa maneira. Até se tem um problema, né? Sei lá, o fornecedor demorou, não conseguiu entregar na data. Ao invés de você gritar, sabe? Meu Deus, desrespeitar a pessoa, você, na verdade, ser compreensivo e empático em relação àquilo. Não significa que você precisa adorar aquilo, né? Você pode fechar com outro fornecedor no mês que vem. Mas, né, mostrar essa empatia para a pessoa, né? Assim como a parte de propósito. Então, acho que está tudo muito interligado também, né, nisso aí. Exatamente. Isso eu acho que é bem importante. Quando a gente fala de Kingdom Business, o framework de Kingdom Business ele não visa transformar você em um personagem dos ursinhos carinhosos. Obviamente, eu acho que a Vitória nem tinha nascido, ela nem deve fazer ideia do que são os ursinhos carinhosos, Claro mas... que eu conheço, eu sou de 96. Ah, que velha, né? Você já tomou a vacina do Covid? Não. Mas a ideia é que você consiga ter princípios claros para a condução do seu negócio. Ou seja, esses passos como justiça de fato isso, é retidão, é você fazer a coisa do jeito que tem que ser feito, sabe? E ela até colocou esse ponto da questão da corrupção. Cara, imagina só, e isso me faz eu me mover. Assim, isso é um dos meus propósitos. Eu fico pensando, os últimos escândalos que nós tivemos de corrupção no Brasil, que não foram poucos, nos últimos 20 anos, todos os grandes tinham uma empresa privada envolvida. Todos. E eu fiquei pensando, cara, se esses caras estivessem ouvindo o Empreendendo no Reino, quando eles fundaram a organização, isso me move. Isso me move. Se esses caras estivessem executando o framework de Kingdom Business, se nós tivéssemos 100% das empresas brasileiras com líderes que estivessem empenhados em trazer justiça, nós erradicaríamos a corrupção do Brasil. Eu sei que essa é uma afirmação super ousada, ainda mais falando de Brasil, mas eu tenho convicção que se nós tivéssemos líderes e empreendedores que seguissem, por exemplo, esses conceitos do Kingdom Business. Não quer seguir o Kingdom Business, quer outra metodologia. Tudo bem, se você seguisse algum framework, algum padrão que vai te colocar diante de valores benéficos, valores bons, nós erradicaríamos a corrupção do Brasil. Por quê? Porque a única fonte geradora de riquezas da sociedade são empresas privadas. O dinheiro que o governo tem vem da gente, de nós, pagadores de impostos, que recebemos nosso dinheiro
das empresas e de nós também, empresários que pagamos nossos impostos. Então, a única fonte de gerar riqueza são as empresas. A única fonte de acabar com a corrupção é fechar a torneirinha do dinheiro para a corrupção. Isso é mudando a mentalidade do empreendedor. Então, é isso que nos impulsiona a agir, a trazer o Kingdom Business. Óbvio, como eu gostei do exemplo, se o seu fornecedor não entregou, tá tudo bem você ficar bravo, tá tudo bem você não gostar. Agora, não tá tudo bem você tratar essa pessoa com desrespeito. Até porque assim você não está revelando o caráter, justiça, bondade. Agora, troca de fornecedor, tá tudo bem, mas haja com retidão, haja com transparência, deixa claro que você gostou, que não gostou. E quanto a isso, o framework de Kingdom Business, por que ele é importante? Porque às vezes nós temos essa boa intenção no nosso coração, mas nós não sabemos o próximo passo. E isso é um ponto que eu aconselho você a procurar um framework. E aqui falando explicitamente, o framework de Kingdom Business vai te ajudar. Por quê? Porque você sabe o próximo passo. Você sabe, cara, eu preciso fazer isso sem descuidar daquilo. Eu preciso ser um líder espiritualmente capaz, mas eu preciso olhar para a questão de justiça social, preciso olhar para o impacto que a minha organização está exercendo ao redor. Você sabe, você tem ali listado quais são os pratos que você tem que girar e não pode deixar cair. Isso vai deixar muito mais claro o seu dia a dia e os próximos meses ou até anos da sua organização. Eu gosto muito dessa analogia que você fez, porque o prestar de contas, ele é uma parte muito integral de uma startup, né, da cultura startup. Mas mais do que isso, quando você tem um plano de Kingdom Business, quando você tem o seu ali formado, baseado no framework, vocês podem, né, colocar suas perguntas mais a respeito de Kingdom Business e o framework, por aí vai, né? Mas o interessante é que você cria essa cultura, que é uma cultura meio de feedback, né? Mas que você vai realmente prestar contas a respeito daquilo que você fez ou deixou de fazer, né? Se você tem um conselho, se você tem mentores, são pessoas que vão te cobrar. A gente não gosta muito disso, né? Não é uma coisa que a gente gosta, mas é para o nosso crescimento. Eu imagino que é um pouco quando, tipo, os pais estão em casa, sabe? Os pais estão em casa, você está crescendo, tá tudo lindo, maravilhoso. Quando você sai de casa e vai morar sozinho, você fala, não tem que prestar conta para ninguém, vou fazer o que eu bem quero. E às vezes aquilo sai dos eixos, né? Então, esse prestar de contas, ele é um relacionamento saudável, pelo menos eu imagino, na minha visão, é uma coisa saudável sim para você ter, né? Se você tem valores ali que você colocou para você mesmo, eu preciso seguir esses valores, e você não seguir, depois você vai poder falar, olha, isso aqui não estava de acordo com o que eu planejei logo no começo, né? Então, é uma parte super importante também desse mundo de startups que eu acho que é bem importante para manter ali nos eixos, né? Bom, Exatamente. falando um pouquinho mais de Kingdom Business, eu vou abrir um pouquinho aqui mais para perguntas, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta específica sobre essa área de Kingdom Business ou sobre essas questões que a gente estava comentando, cases que a gente mencionou. Vou abrir um pouquinho também aqui para as perguntas e ver aqui nos comentários. Bora perguntar aí, galera. A Camila colocou realmente aqui, ó, a corrupção começa nos pequenos negócios que não pagam impostos e tentam dar um jeitinho. É verdade. Essa cultura do jeitinho pega em tudo, né? Nossa, deixa eu falar uma coisa. Eu tinha, na igreja que eu faço parte, né? Teve uma época que eu fui líder de adolescentes, daí teve uma galera que foi morar no Canadá, né? Aí um dos adolescentes lá estava morando no Canadá, foi fazer faculdade, e ele teve uma aula de filosofia. Na aula de filosofia, ele, em um livro canadense de filosofia, estava escrito o seguinte, que a moral, ela depende de cada nação. E aí o livro, abre aspas, por exemplo, o Brasil tem algo que eles chamam de jeitinho brasileiro, que nada mais é do que uma desculpa para eles não cumprirem aquilo que eles se comprometeram a fazer. Cara, meu Deus do céu. Eu não sei se eu fico com raiva do autor por ele estar certo. Cara, a gente precisa mudar isso.
E nada melhor do que nós, né, que somos empreendedores, formadores de opinião, nós precisamos mudar esse negócio. É verdade. Bom, ninguém trouxe muitas perguntas assim, né? Teve mais comentários concordando bastante, falando sobre algumas ideias de negócio, pensando em cadastrar milhares de consultoras, mas do modo correto, com a fé e o Nosso Senhor. Várias outras pessoas aqui também pedindo recomendações de livros. Legal. Acho que o pessoal está animado. Bom, e agora, né, eu queria entrar numa parte mais ativa, né, dar uma novidade muito boa para quem está assistindo, né? Se você está aqui conosco desde o começo da live, manda um oi aí também. Mas uma novidade que a gente vai ter é que, na verdade, né, muitas coisas aconteceram no mundo nesses últimos tempos, a gente está com plena certeza disso, né? Não tem nem como duvidar, né? Muitas também tragédias aconteceram, né? A gente sabe que muita gente tem perdido entes queridos, familiares, amigos, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem a gente, como Blue Foods, a gente tem tentado se reinventar cada vez mais, né? Então, ano passado, a gente já começou a colocar o Sparks 100% online para ajudar empreendedores, né? Mas o legal também é que a gente uniu pessoas de vários lugares do mundo, tinha gente da Angola, tinha gente de outros países da África, né, participando com a gente. Essa é uma coisa legal, né, da gente ter a oportunidade de usar a internet como uma ferramenta, né? Ela une empreendedores de lugares completamente diferentes, né, com um bom propósito, né? Mas a nossa novidade é que agora o Sparks vai abrir as inscrições de novo, vocês podem ficar preparados. Quem está vendo na live hoje aqui é meio que exclusivo, né? Tá vendo primeiro, tá sabendo primeiro. E eu vou aqui compartilhar minha tela para a gente saber um pouquinho mais como funciona o Sparks e algumas alterações também que a gente teve. Que a gente teve aí ao longo da pandemia, algumas mudanças, né? Acho que tá todo mundo mudando, né? Bom, gente, então isso daqui, né? Esse foi o nosso tema de hoje, né? Como começar a empreender com propósito. Vimos aí a jornada do André, ele compartilhou muita coisa legal sobre a história dele, sobre como ele começou a empreender, inovação, como é que foi a jornada dele dentro do Kingdom Business também, para fundar o Empreenda Cash, por aí vai. A gente falou também um pouquinho sobre empreender com propósito versus empreender sem propósito. A gente falou sobre o Kingdom Business prático, né? Que é o que eu falei, esses 4 pilares: propósito, integridade, amor e justiça. E agora a gente vai para uma parte muito legal, que é o que eu falei do Sparks, né? A gente vai agora para o nosso 6º programa de validação, tá? Então, se você nunca empreendeu, ou se você já empreendeu e não deu certo, às vezes acontece, e você não sabe para onde começar, ou você teve uma grande ideia durante esse período de pandemia, e você quer colocar essa ideia em ação, você falou, esse é o momento que eu tenho para realmente tomar as rédeas dessa situação e colocar minha ideia em prática. Acho que o Sparks é uma ótima ideia para você considerar aí. A gente vai abrir as nossas inscrições ainda, elas não estão abertas, tá? Mas vocês são os primeiros a ficarem sabendo, porque na próxima semana já vai estar disponível, tá? Então, o programa vai ser em si em maio, né, de maio a julho, aliás. E aqui é um pouquinho do nosso histórico, né? Então, a gente já acelerou mais de 200 startups, 420 inovadores, e muitos deles, né, mais de 70% deles disseram sobre uma mudança do propósito de vida, que é o que a gente realmente gosta de levar para essas empresas. Não é só formar números e números, né, e empresas, mas ajudar as pessoas a encontrar os seus propósitos dentro daquilo que elas estão fazendo diariamente, né? É aquilo que a gente falou, uma empresa é muito mais sustentável quando o seu CEO ele tem um propósito de vida muito bem centrado, que ele tem um brilho no olho para acordar de manhã e fazer aquilo com vontade, ele tem mais vontade de passar pelas diversidades também. Então, o nosso novo Sparks, ele vai ser separado em 4 bootcamps, né? Um bootcamp seria meio que um final de semana, né? Pode contar aí com uma quinta, uma sexta e um sábado. Depende de cada um, né? Se você se inscrever, você vai ter mais detalhes. O nosso primeiro bootcamp, a gente já vai entrar logo em cliente, né? A gente vai falar sobre segmentação de clientes, como saber qual é o seu cliente ideal, qual é o público que você tem que
investir mais pesado, ou descobrir quais são os seus tipos de cliente, a validação de mercado. Então, vocês já vão começar a ver mais sobre, beleza, tenho essa ideia, como é que eu sei que essa ideia dá certo, né? Então, esse processo de validação. Depois disso, tem o design sprint. O design sprint é sensacional, gente. Já participei de vários designs sprints. Ele é uma metodologia do Vale do Silício que a gente usa na Bluefields, a gente faz remotamente, com times remotos, e funciona super bem. Acho que, na verdade, até gostei mais do remoto do que o presencial. Às vezes o presencial é muita gente, né? Mas dá para organizar bem no online. E aí vocês vão entrar em modelo de negócio, vocês vão entrar bem a fundo nessas questões, assim, né, mais estruturais do negócio de vocês. O legal é que é muito intensivo, mas no final você tem um resultado muito legal para olhar e falar, caramba, não, como eu produzi tudo isso, né? Como é que eu já tenho todo esse esqueleto do meu negócio? No Bootcamp 3, a gente vai falar mais sobre propósito, né? Propósito de vida. A gente vai falar também sobre roteiro e pitch de vendas. Já começar a falar um pouco mais dessa parte de vendas, que é importante, a gente quer vender, né? A gente não quer só abrir um negócio e ajudar todo mundo, a gente também precisa vender para ser sustentável, né? E o MVP, que é o mínimo produto viável, tá? Dentro da linguagem de startup, basicamente, é como se você fosse vender um bolo, mas você faz um cupcake, que é uma versão menorzinha, para saber se aquilo vai vender bem, se as pessoas vão gostar, tá muito doce, não tá, tem que ser um bolo mais fofinho, né? Então, o MVP seria meio que esse mínimo produto viável para você entender o seu cliente. E por último, no Bootcamp 4, a gente vai ter uma sessão aí de Kingdom Business, falando sobre relacionamento com o criador e outras coisas também de Kingdom Business, mas além disso também vai ter pitch para investidor. Olha só, depois desse Bootcamp 4, vocês vão ter acesso a uma bancada de possíveis investidores, investidores anjo, né, que você vai poder apresentar a sua proposta, a sua solução, e eles podem investir em você. Olha que sensacional. Então, a mudança em si do Sparks é justamente porque agora, ao invés de você pagar todo o programa de uma vez, você pode pagar na medida que você vai passando pelas etapas, tá? Então, você falou, nossa, eu queria só participar do Startup Game, que é um jogo que a gente faz para você entender melhor como funciona a dinâmica de uma startup. Eu quero só participar do Startup Game, do tour, a gente faz um tour online, no caso agora, né? Para conhecer startups, às vezes unicórnios aí, ou quase unicórnios, a gente já visitou várias, Quinto Andar, que mais? Stone, né, grandes startups aí. E aí, a cada final de um bootcamp, você vai ter alguns planos de ação que você vai entregar, né? Esses planos de ação, a gente vai revisar, vai te dar o feedback, e aí vai ver se você vai passar para a próxima fase, e aí só aí que você vai pagar a próxima fase, tá? Então, o legal é que você consegue pagar na medida do que você vai realmente, vamos dizer assim, usufruir. E aí, no caso, o Pitch Day, né, que é o dia com os investidores, ele é na faixa, a gente não cobra nada, né? Se você chegar nessa fase com tudo certinho, montadinho, né, já vai estar com uma startup estruturada, super pronta para ir para o mercado, mas também pronta para chegar nesses investidores, tá? Então, basicamente é isso. Se você tem vontade de empreender com propósito, se você tem realmente você sente que você foi chamado para esse propósito, então a gente te convida para o Sparks e fiquem preparados aí, né? Eu não sei se o André tem mais algumas coisas, ele tem um pouquinho de experiência com o Sparks também. Eu tava até acompanhando, olhando aqui as interações aqui no YouTube, né? Galera mandando bastante coisa. Teve até uma pessoa que perguntou aqui sobre investidor anjo e tal. O Sparks é para você. Se você quer validar a sua ideia, se você quer validar aquilo que você está construindo, vai para o Sparks. E eu sou um dos mentores, né? Então, algumas pessoas perguntam, às vezes, aqui no Empreendendo, como que eu faço para ter um tempo de mentoria com vocês? Cara, a gente não tem um serviço, né? A gente não presta um serviço de mentoria, e a única forma de você ter as nossas mentorias é participando dos programas de aceleração da Bluefields, porque a gente está lá e assim, vou te falar qual é o meu sentimento quando eu estou lá nas mentorias, né? Diante de tanto cara bom, eu fico pensando, meu Deus, como diria Davi, né? Quem sou eu? Quem é meu povo para estar aqui? Porque, cara, tem muita gente top dando mentoria e é muito legal, porque as pessoas podem pensar o seguinte, cara, por que eu vou pagar para validar a minha ideia?
Meu amigos, você vai pagar para... na verdade, você vai economizar dinheiro, porque tem... Obviamente, né, as pessoas vendem cursos, elas costumam falar assim, não, você só precisa de um celular para começar. Deixa eu te dizer uma coisa, 98% das vezes, não. Custa dinheiro, e não é pouco dinheiro, custa dedicação, e é dedicação pra caramba. Você vai ter que fazer muito, trabalhar muito, ralar muito, e é isso é empreender. Agora, se você puder ter a oportunidade de alguém com muita experiência falar para você, olha, isso funciona, isso não funciona. Quanto que vale isso? Então, essa é a ideia do Sparks, é te dar a oportunidade de, logo no início da jornada, se conectar com gente muito experiente que vai ter a possibilidade de te indicar caminhos e de falar alguns caminhos que você não deve seguir, né? E óbvio, né? Não é algo que só a pessoa vai trazer para você. Você vai ter seus próprios aprendizados, porque não é um curso, né? É como eu tenho uma caneca da Bluefields aqui, deixa eu mostrar. Isso daqui é importante para vocês saberem como funciona o Sparks. Ó, ixi, não dá para ler, mas beleza. Você vê que eu tenho zero talento para blogueiro, né? Mas tá escrito assim, ó, não é um curso, é mão na massa. Então, no Sparks você vai validar muita coisa fazendo, botando a mão na massa, vendo se funciona, se não funciona, tá? Então, eu te aconselho demais a ingressar. Você vai, antes de fazer o pitch para investidores, você vai ser treinado, você vai ter mentoria do seu pitch, você vai ouvir feedbacks para o seu pitch. Às vezes, vem algumas pessoas conversar conosco aqui no Empreendendo, mostrar uma ideia de negócios, e eu fico pensando, meu Deus do céu, a pessoa não fez a lição de casa ainda, sabe? E no Sparks você vai ter a oportunidade de fazer a lição de casa bem feita, com a mentoria, com a tutela de quem faz isso há muitos anos e é muito experiente, utilizando as metodologias mais modernas que existem no mercado para validar uma ideia. Então, assim, André, se hoje eu estivesse começando um negócio, certamente. Tanto é que um projeto meu, inclusive, esses dias eu falei com o Paulo, falei, cara, eu posso participar? Aí ele meio que não deixou, né? Mas, cara, segue esse caminho, porque você vai encurtar muitos aprendizados que talvez você vai economizar algumas sabe quando você dá com a cara na parede? Vai acontecer isso na sua jornada empreendedora, só que você vai economizar várias dessas batidas de cara na parede se você tiver pessoas mais experientes te ajudando nesse caminho. E o Sparks é exatamente isso. É bem isso, eu adorei esse exemplo que você deu de bater a cara na parede, né, e meio que ambiente controlado, né? A gente costuma dizer, né, que o Sparks, né, ou os nossos programas, eles são como se fosse uma caixa de areia. É um lugar onde você tem segurança para testar as coisas e realmente testar, ver se funciona, se não funciona, você vai ter mentores que vão te orientar, né? Você vai ter até um limite ali de tempo, e aí você tem realmente essa aceleração, né? Porque é 72 dias de programa, mas que no final você tem um resultado que te encurtou um caminho que você poderia levar 2 anos para descobrir, né? E mais que você vai levar só 72 dias para descobrir, meio que a gente dá o caminho das pedras para quem quer descobrir melhor sobre o ambiente de startup, como funcionam, linguagem, você vai aprender realmente, principalmente o Start-to-Pace, como a gente chama, né? Essa linguagem nova. Então, é verdade. Então, realmente muitos benefícios, assim, né? E como eu comentei, você pode se comprometer só com o primeiro, ver como é que é, depois você pode, né, no próximo Sparks, investir, né, mais tempo e até mais a parte financeira para o resto do programa. Bom, é isso. Agradeço demais a sua participação, a sua história, a sua jornada. Muito honrada de ter você aqui como meu primeiro convidado dessa live, talvez de uma série de lives, quem sabe, quem se o povo gostar. E é isso. Vi, Pode foi falar. Foi uma honra estar aqui. Obrigado, pessoal, que está acompanhando a gente aqui. Você que acompanhou,
quer tirar dúvida, eu sei que a Vitória vai estar super à disposição também, se quiser falar com a gente lá no Empreendendo no Reino, estamos à disposição para esclarecer alguma coisa, e conte conosco, tá? Nosso trabalho aqui é, de fato, fomentar isso. Mais empresas com os valores do reino, mais empresas com bons valores, com os valores do Kingdom Business, empresas éticas, justas. Conta com a gente nessa jornada. E meu conselho, mais uma vez, vai para o Sparks, que você não tem absolutamente nada a perder. E você vai poder conhecer a gente mais a fundo aí.